seguir toda quarta. Aí, cada semana a gente vai organizando a melhor data, né? E eu combinei com a Thaís aqui de fazer um momento de intercessão, né? Lá no grupo tem alguns pedidos de orações. Pedi também pelo nosso grupo, né? A gente está com 3 grupos hoje desse estudo da Mulher Sábia. E aquilo, Thaís, que o Espírito Santo te conduzir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estamos aqui reunidas, ó Pai, para aprender mais da Tua Palavra. Tua Palavra nos diz que onde tem 2 ou 3, ó Pai, reunidos em Teu santo nome, em concordância, ali o Senhor está. E nós estamos aqui, ó Pai, ainda que em número pequeno, mas somos mais do que 2. Estamos, ó Pai, em concordância. Estamos buscando mais da Tua Palavra, Senhor, e tenho certeza que o Senhor está no nosso meio, mesmo que nós estamos reunidas, cada uma na sua casa, mas o Senhor é onipresente. E o Senhor está conosco, com cada uma de nós aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor alcance também, ó Pai, cada membro desse grupo, dos 3 grupos, ó Pai, que nós estamos trabalhando esse ano, que o Senhor venha alcançar cada coração, cada família, cada mulher, ó Pai, que essas mulheres, ó Pai, se sintam renovadas, se sintam, Pai, mais próximas do Senhor, mais capazes, ó Deus, de entender a Tua Palavra, de buscar, ó Pai, o arrependimento, de buscar, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor. Que o Senhor nos diz, ó Pai, que a sabedoria é só a gente pedir que o Senhor nos dá. E o Senhor tem nos dado, ó Pai, conhecimento, ó Deus. O Senhor tem nos dado direção, Deus, para pedir mais para o Senhor e assim receber e ter uma vida, ó Pai, de retidão diante do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pedido de oração que foi colocado ali no grupo, ó Pai. Aquelas mulheres, ó Deus, que talvez tenham até um pedido, mas não colocou. Que o Senhor também alcance, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, no controle de tudo que vai acontecer hoje nesse estudo, Pai. Tenha liberdade, porque nós estamos aqui aprendendo o Senhor. Se seu Santo Espírito não falar com a gente não aprende. A gente só lê os livros, a gente só lê a palavra, mas nós queremos aprendizado, nós queremos discernimento, nós queremos, ó Pai, nos alimentar da Tua Palavra, que ela é viva, ela é atualizada, ela é eficaz, ela nos confronta, ela nos ensina a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu tirei aqui para ver se eu achava o botão para desativar. Eu tinha preparado uma apresentação, mas vocês já me conhecem, então não vou nem passar por ela aqui. Vocês duas têm um livro, né, das Mulheres Sábias. Estão ouvindo? E a lição 16, ela é uma lição que fala que a mulher sábia, ela não é orgulhosa. Como vocês têm o livro, eu nem vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui também e não atrasar muito vocês, tá? Na parte do estudo, ela fala assim, na primeira pergunta, como o orgulho pode nos afastar de Deus? E aqui a gente tem um entendimento que o orgulho, ele nos afasta de Deus, por quê? Porque quando a gente não tem um coração humilde, um coração ensinável, Deus não age, né? Deus age em coração quebrantado, não um coração orgulhoso. Então, em Tiago 4:6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Provérbios 11:2, diz, em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, nada adianta a gente pedir a Deus sabedoria, discernimento, estudar a palavra e não ter um coração humilde, um coração quebrantável, né? Um coração que permite que Deus trabalhe, que Deus molde conforme a vontade dele.
O orgulho, ele nos impede a dependência de Deus, porque a gente acha que os nossos planos, né, o nosso querer é melhor do que o de Deus. Então, isso é um perigo muito grande, né? A gente achar que nós somos autossuficientes, nós não dependemos de Deus, né? Que a nossa vontade está acima, que o nosso querer, que as nossas decisões, elas são melhores, né? Algumas vezes a gente ouve as pessoas falando, né? Ah, eu deixei Deus de lado ali e tomei minha decisão. Tem até o Billy Graham que ele fala, ore pelas suas decisões para depois de você não ter que orar, né, para você consertar as decisões erradas que você tomou. Então, muitas vezes, o orgulho leva a isso, né, leva a gente a tomar as decisões sem consultar a Deus, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor, que nós somos capazes, que nós podemos decidir. Segundo, o orgulho, ele endurece o coração, né, para a gente ter um coração humilde, a gente precisa se livrar dessas raízes de orgulho, porque muitas vezes a gente escuta uma palavra na igreja. Até teve uma missionária, não me lembro o nome dela, ela teve na igreja, eu achei bem interessante o início da fala dela. Ela falou assim, olha, ninguém sabe tanto que o culto, né, a pregação do dia não tenha nada para contribuir. E muitas vezes, quando a gente escuta uma pregação ou até um estudo mesmo, que já tem ali um texto conhecido, a gente pensar, mas de novo esse texto, né? Ah, isso daqui eu já sei, não vou nem prestar atenção, já falaram desse texto, eu já conheço, já estou cansada de ler sobre isso, mas isso é uma forma que a gente leva, assim, para endurecer o coração, porque quando Deus fala, pode ser o mesmo versículo, ele fala de forma diferente, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir naquela noite, né? Naquele momento, naquele dia. E quando a gente está com o coração endurecido, a gente cria esses bloqueios. Ah, não vou nem prestar atenção, porque eu já conheço, né? Não vou nem perder meu tempo. E a gente fica disperso, muitas vezes, no culto, no estudo, né? E Deus quer falar com a gente, então Ele quer que a gente esteja ali posicionada, concentrada para entender o que Ele quer falar com a gente, né? 3. O orgulho nos coloca em oposição a Deus, né? Deus de um lado e a gente do outro. Eu decido, não preciso de você para decidir, né? É uma oposição, eu vou decidir do meu jeito. A mulher, o orgulho, né, ele cria barreiras também nos relacionamentos. Quantos relacionamentos feridos, tanto na família, quanto na igreja, ou com os amigos, que a gente vê, assim, destruído por questões de orgulho. Um erra, ou um pensa de um jeito, um pensa de outro, e as pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem perdoar um ou outro, ou não conseguem pedir o perdão, né? Porque, ah, vou me humilhar, vou dizer que eu estou errada. O orgulho nos leva a isso, né? A achar que a gente sempre está certo em todo momento. O orgulho, ele impede o agir do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele quer nos confrontar, ele quer nos ajudar na caminhada, mas se a gente não buscar, se a gente não der liberdade, ele não fala para a gente, né? Nós temos esse poder de escolha. Se nós queremos que ele age, a gente precisa de convidar ele, né? Ele não é como o diabo, que ele entra sem ser convidado. O Espírito Santo, ele é educado. A gente precisa de fazer esse convite para ele, né? De aceitar. E quando a gente está com o coração, um coração endurecido, com orgulho, a gente não consegue buscar o Espírito Santo, né? Dar liberdade para ele nos confrontar, para ele ensinar, para ele direcionar aquilo que ele quer para a gente. Gente, calma, eu vou pôr ela rapidinho aqui. É bom que eu já testo se funciona desse jeito, né?
Ver se ela consegue atender, né? Se ela aparecer aqui, eu consigo aceitar. Então, eu separei aqui o slide para falar também sobre o que é o orgulho, né? Está demorando para atualizar ainda. Atualizou. O orgulho, ele é um sentimento de autossuficiência, é uma arrogância ou uma exaltação própria, que leva a pessoa a se colocar acima de Deus ou até de outras pessoas, né? Às vezes acima do nosso marido, né? A gente acha que a gente decide melhor, a nossa decisão, que a nossa estratégia, talvez o nosso pensamento é melhor. Também, né, diante assim de uma liderança, de uma igreja ou até fora da igreja, às vezes a gente acha que se nós estivéssemos na liderança seria melhor. Se nós estivéssemos naquela posição, faríamos melhor. E a gente começa às vezes a criticar, até gerar algum burburinho, não está sabendo fazer, não está conduzindo bem. É algo que a gente tem que vigiar, né? Porque a gente tem as nossas opiniões, não tem como negar, né? E o orgulho, ele é visto como um pecado, né? Porque ele impede a humildade e a dependência de Deus. E Deus não age se a gente não tiver com humildade diante dele. O orgulho é uma das atitudes mais perigosas espiritualmente, porque afasta o coração humano da presença de Deus, de uma forma sutil, mas profunda. A Bíblia mostra que o orgulho é a raiz de muitos outros pecados, pois ele coloca o eu no trono, onde só Deus deveria estar. E é aquela consequência que a gente conhece, né? Começa com um pecado ali, um orgulho, a gente toma uma decisão errada e nisso vai outras e outras erradas juntas, né? Porque a gente não está ali ouvindo a voz do Espírito Santo, as direções que Deus quer nos dar. A segunda pergunta, gente, se vocês quiserem escrever no chat, porque eu não estou conseguindo liberar o microfone, se vocês quiserem ir para o chat, também pode ir, tá? Colocar algum comentário lá, acrescentar alguma coisa, ou alguma pergunta. O item 2. Qual é a diferença entre o orgulho e a autoestima? Em Filipenses 2, do 3 ao 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso daqui é, assim, a forma mais simples de explicar a humildade, né? Que é considerar que outras pessoas são superiores a você, né? Sempre que a gente tiver aquela raiz de orgulho, a gente pensa, não, mas ela é superior a mim. E aí a gente consegue voltar e pensar um pouco mais sobre se a gente não está sendo ali orgulhosa, né? Se a gente não está tendo uma atitude dessa que fere o coração de Deus, né? Em Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, aqui ele fala que não é para a gente pensar por nós próprios, né? Da forma que a gente gostaria que as coisas acontecessem, mas pensar da forma que Deus está direcionando. Então, a principal resposta dessa pergunta, da diferença entre orgulho e autoestima, é que está na motivação e na direção do nosso coração.
né? Porque a autoestima, ela é algo bom, é algo que a gente precisa ter, né? Nós temos que saber e viver como filhas do Pai, né? Como herdeiras que somos, com a identidade que o Pai nos deu. Mas nós temos que também ter a nossa humildade diante de Deus, que Deus é soberano. Nós somos filhas, Ele é o nosso líder, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Pai, nós somos servas dEle, né? E aí eu trouxe aqui uma comparação. O orgulhoso, ele tem o ego alto, né? A gente fica preocupada de tudo que a gente vai fazer, se vai ter uma aceitação, se nós vamos ser elogiados, se vamos ser, né, honrados, como que vai repercutir um projeto que a gente fez, ou até uma oportunidade que a gente tem na igreja, né, de fazer um trabalho. Muitas vezes a gente fica com aquele ego, né? Ah, eu quero que o pastor me chame, eu quero que o pastor me exalte, eu quero que o pastor, a minha líder, me chama lá na frente, me dê oportunidades. Mas a gente precisa de olhar para dentro de nós e ver se a gente quer só para aparecer, para dizer que eu sei alguma coisa, para que a igreja saiba que eu estou ali, né, que eu tenho uma unção, que eu tenho uma palavra também para compartilhar. Então, o ego é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é uma raiz de orgulho, né? E a própria comparação. Muitas pessoas são infelizes hoje porque elas comparam umas com as outras, né? Sendo que Deus tem a porção dele para cada uma, né? A gente até estava conversando no início de propor, né, para a igreja uma célula online, né? Deus tem uma porção para cada uma, talvez a nossa seja trabalhar online, né? Outras é ficar ali no púlpito com o microfone na mão, né? Então, Deus tem algo separado para cada uma. A gente não tem que comparar. Ah, eu quero estar lá na frente, eu também quero estar no online, eu também quero estar na frente, né? Tem gente ali na igreja que a gente vê mesmo, em outras igrejas também, né? Você vê a mesma pessoa estar na frente de vários ministérios, né? Aí a pessoa sempre tem aquela, mas é porque se eu não fizer, ninguém faz. Não é bem assim, né? Então, são coisas que a gente tem até que tomar cuidado, porque isso é uma raiz de arrogância da nossa parte. Se eu não fizer, ninguém faz, né? Ou até de comparação. Ah, eu preciso de estar na frente de tudo, né? De tudo que eu vou participar, eu não quero só fazer parte, eu quero estar na frente. Eu tenho que ser o destaque. Então, é algo que a gente precisa de tomar cuidado, né? E a autoestima saudável, ela vem com a identidade em Cristo, né? Ela pode não estar sendo reconhecida ali na frente, no púlpito, com muitos seguidores aí na internet, mas ela sabe quem ela é em Cristo. Essa é a autoestima dela. Então, ela não está preocupada com uma exaltação aqui do homem, né, com seguidores, com coisas desse mundo, mas ela está ali preocupada com quem Cristo diz que ela é, né? Então, quando ela tem consciência do que ela, qual é o ministério dela, né, onde Deus quer que ela esteja naquele momento, porque nós também temos estações, né? Não é todo momento que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, permitir Deus usar a gente da forma que Ele quer, sem se preocupar de como isso será aplaudido, digamos aqui no mundo, né? É algo que ajuda ali a nossa autoestima saudável. A gente está preocupado com os planos de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus quer que eu faça. Não aquilo que o homem quer que eu faça, ou que o homem vai reconhecer que eu faço aqui na Terra, né? O que está dando ibope hoje, né? Vamos fazer alguma coisa no YouTube, vamos chamar uma live. Não, tem que entender primeiro o que Deus me chamou para fazer, né? Qual é a minha identidade nele, o que ele quer que eu faça nesse momento. Atitude do orgulhoso. Normalmente, ele é arrogante e autossuficiente. Ele sempre acha que ele pode fazer tudo sozinho. Ele não precisa de ninguém. A Gil comentou aqui, eu já prefiro fazer mais no meu canto. Às vezes não fico à vontade no púlpito. A Thaís falou, temos que estar fazendo a vontade de Deus para que o nome dele seja glorificado. Amém. E é assim, né, irmãs? A atitude de uma pessoa que é arrogante
normalmente a gente vê ela assim muito sobrecarregada, né? Porque só ela faz, só ela é autossuficiente, então tudo sobra para ela, né? Ela tá me mandando mensagem aqui. Deixa eu responder ela. E, em contrapartida, a autoestima saudável é o coração humilde e confiante, né? Independente do que eu penso, do que as pessoas pensam, eu confio no que Deus está me pedindo para fazer, né? Eu confio ali na minha identidade, vou seguir ali a humildade que Jesus nos ensina, e mesmo assim, a minha autoestima está ali saudável, né? Porque ser humilde não quer dizer ser fraco, né? Ser humilde, aí você está sendo humilde diante de Deus, dentro daquilo que Deus está orientando, mas você está com, firmado naquilo que Deus te ensinou. O que te satisfaz, né, é o que a vontade de Deus em você, não é o que as pessoas conseguem ver em você, não é o que você tem que provar para as pessoas a todo momento, porque isso leva a um desgaste muito grande para a gente, né? Todo momento a gente tem que atender às expectativas da sociedade, né, as expectativas dos amigos que fica comparando, que tem lá padrão de beleza para mulher, né? Tem tantas coisas aí, padrões que a gente vê, e se a gente for seguir tudo isso, querendo agradar a todos, a gente fica bem com uma autoestima bem baixa, né? Bem ruim, porque a gente não consegue, não somos super mulheres, né? E nem a Mulher Maravilha, essas coisas que a gente consegue dar conta de tudo, né? De tudo e de todos. Relação com Deus. O orgulho, ele traz um afastamento, e a autoestima saudável, ela traz uma aproximação, né? Porque Deus quer nos ver bem, né? Ele quer nos ajudar a ter uma autoestima saudável. Ele quer nos ensinar a viver os nossos dias de uma forma sábia, né? De uma forma que nós sejamos felizes, né? Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente tenha ali, desfrute, né, da bondade dele a cada dia em nossas vidas. Então, é interesse dele também que a gente se aproxime, que a gente tenha esse coração humilde, para que ele consiga trabalhar e criar essa conexão, essa aproximação, e nos dar uma qualidade de vida melhor, né? O fruto do orgulho é a queda e a solidão, né? Normalmente a pessoa que tem um orgulho assim muito elevado, a gente vê que em algum momento da vida ninguém consegue mais se relacionar com ela, né? E ela fica mais isolada, ela vive um período de solidão, porque ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e com Deus, né? Coração que não é humilde, Deus não trabalha. E a autoestima saudável, ela traz paz e equilíbrio, né? Ela consegue trazer o propósito de Deus para a nossa vida. O orgulho nos faz olhar para baixo, os outros, e nos colocar acima. Mas a autoestima saudável nos faz olhar para Deus e nos ver como Ele nos vê, com valor, com humildade, né, como filha, com a identidade que Ele nos criou, com o propósito que Ele nos criou. Item 3. Como podemos cultivar um coração humilde? Em Miqueias 6:8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Em Mateus 23:12 diz: Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e se humilhar, será exaltado. Então, a primeira coisa que nós podemos cultivar, né, no coração humilde, para ter um coração humilde, né, é reconhecer a nossa inteira dependência de Deus. Em tudo, em todas as áreas. É entregar para Ele
essa dependência sem reserva, né? Se tem alguma área da nossa vida que a gente está falando assim, aqui não entra não, que aqui está tudo certo, ou essa área deixa que eu resolvo, aqui não tenho problemas, né? Aqui está funcionando, está tudo bem, e não é o que Deus quer, né? Deus quer uma dependência completa dele, não parcial, ele quer completa. Pratique a gratidão, né? Ser grato a Deus por tudo que ele fez, o que ele faz, e até crendo que ele já vai fazer, já agradecendo, é algo que agrada o coração de Deus. Muitas vezes, o inimigo, ele tenta tirar a nossa alegria, né? Porque Deus já nos deu a nossa alegria, né? É a nossa força ali, é o que Deus tem nos fortalecido. E a gente acorda, tem um dia lindo, né? Todo mundo saudável, a família, todo mundo bem, e a gente está ali tão preocupado com com problemas, né? Que a gente não olha ou não agradece aquilo que já é uma vitória acordar, estar com saúde, né? Ter uma casa, ter mantimentos, ter a família ali perto. E muitas vezes o inimigo tenta fechar os nossos olhos da gratidão e abrir os olhos só para os problemas. E aí nós ficamos mais tristes, mais ansiosos até, né, para resolver os problemas, mais preocupados, e esquecemos aí de descansar no Senhor. Então, a gratidão é algo que ajuda a cultivar o nosso coração humilde. A gente agradece, a gente reconhece tudo que Deus fez na nossa vida e pede para Ele também, já crendo, né, já agradece de tudo aquilo que a gente já pediu, crendo que Ele vai prover todas as nossas petições, que Ele ouve e que Ele atende as nossas petições. 3. Alimente-se da palavra, né? Não adianta a gente ter estudos, né, ter vídeos, encontros, se a gente não estudar a palavra, que é a palavra de Deus que é o nosso alicerce, né? Como que a gente vai saber se os profetas, né, se as pregações estão dentro da palavra se a gente não estudar a palavra? Então, a gente precisa ter como primeiro do que qualquer outra rotina de devocional, né, da palavra, é estar ali com a Bíblia, né? Pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ali a gente tem revelações, a gente tem entendimento, e Deus fala com a gente, né? Seja ensinável, o item 4, porque para ter um coração humilde, a gente tem que estar aberto a ser ensinável, né? Principalmente ao Espírito Santo nos confrontar, porque muitas vezes a gente acha até que está indo tudo bem, que está certo, né, em algumas áreas da nossa vida, mas quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo, a gente descobre que talvez não esteja tão certo assim, né? Até aquilo que a gente imaginava que estava certo, quando o Espírito nos confronta, a gente percebe que precisa de melhorar. E isso vem de um coração ensinável. Servir com amor também. Infelizmente, muitas pessoas servem porque querem servir, por algum status, né? Porque alguém chamou, porque eu quero estar ali naquele lugar, mas não por amor, né? Não por amor pela obra, não por amor por aquilo que Deus, né, te colocou para fazer. E é muito importante a gente servir com amor, porque Jesus nos ensina, né, a amar as pessoas. Então, para começar a servir, a primeira coisa que a gente tem que ter é amor no coração, porque as pessoas, elas são falhas, né, são difíceis de lidar, a gente não tem os mesmos pensamentos, né, e aí a gente precisa, na hora que há um desentendimento, um desalinhamento, de ter amor para falar com as pessoas, de ter amor para ouvir, de buscar o momento certo, né? De ter amor pelas almas, né? 6, confesse e perdoe rapidamente. Então, a gente precisa de confessar o nosso pecado, também de perdoar as pessoas que nos ofendem, como a gente, né, faz lá na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Ali nos ensina a ter um coração humilde, né? Perdoar para ser perdoado também. E, por fim, contemple o exemplo de Jesus, né? Que maior exemplo de humildade que a gente tem aí
de homem aqui na Terra, né, foi Jesus. O item 4 é como Jesus nos ensinou a viver em humildade. Então, lá em Mateus 11:29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, tem que ter humildade para encontrar esse descanso das almas, né? Senão a gente fica ali, né, com a raiz do orgulho e a gente acaba ficando meio atormentada, né? A gente fica ali com tantas coisas para fazer e não consegue ouvir a Deus, e aí a gente não tem paz, né? A gente fica inquieto muitas vezes. A Gil colocou aqui. Quando não fazemos por amor à obra de Deus, acabamos ficando reclamando de cansaço porque queremos aplausos para nós mesmos. Justamente. Em João 13:12-17, diz assim: depois que lhes lavou os pés, né, olha que exemplo de humildade, né? A gente vê várias palestras ou mentoria, né, das pessoas, uma lavando o pé da outra, que é um sinal, assim, de humildade bem impactante, né, quando a gente vê essa cena. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e, tornando a reclinar-se, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Ou seja, Jesus nos deu o exemplo e está nos dando aqui, né, como ser feliz, né, como ser bem-aventurado, praticando essa humildade. E por último, aí vocês podem colocar aqui no comentário, você já teve que lidar com orgulho em sua vida? Como Deus trabalhou isso com você? Em Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago 1:19-20. Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, começando aqui por mim, falando de como lidar com orgulho, né, algo que Deus já trabalhou na minha vida. Eu disse logo no início, né, que foi bem impactante ouvir uma missionária que teve na igreja, né, falando, nós não sabemos tudo, né, ao ponto de falar que uma pregação não vai falar com você, não vai acrescentar. Isso me impactou porque, às vezes, eu pensava em algumas coisas, mas isso aqui eu já estou cansada de ouvir, né, já estudei tanto sobre isso, e às vezes eu me desligava um pouco, ficava um pouco dispersa, mas com essas palavras dela eu pensei, nossa, quão orgulhosa eu estou sendo e estou perdendo aqui a palavra, a unção que Deus quer me revelar. Hoje eu estou perdendo aqui uma raiz de orgulho, né, achar que eu não preciso. E ninguém é tão bom assim que não precisa, né? E um outro exemplo também, que eu vejo acontecer muito, é em relação a profetas, né? Às vezes Deus dá alguma revelação, né? Seja no momento ali, ou seja, até Deus usar uma pessoa para te abraçar ou falar alguma coisa para você durante um culto ou um evento. Muitas vezes, eu ouço as pessoas comentando assim, mas por que Deus não falou comigo? Né? Podia ter falado comigo, de fato, porque ele não falou, não sei, mas usou uma outra irmã para falar, né? E será que a gente está sendo orgulhosa e não quer ouvir? Né? Porque quando Deus fala, ele testifica no seu coração, né? E só você e Deus sabe aquilo que você precisava de ouvir, aquilo que te falaram, né, se aquilo tem realmente está dentro da palavra, é o primeiro filtro que a gente faz, né? Para saber se não é um falso profeta, né? Se está dentro da palavra. E se está dentro da palavra,
e Deus está falando, às vezes a gente tem esse bloqueio, né? É um orgulho por trás, né? Por que que Deus não falou comigo? Por que que Deus usou outra irmã para falar, me expor? Ou porque esse abraço veio de uma irmã? Não era isso que eu estava buscando, não era assim? E até no livro da Denise, ela dá alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o diabo, né? O diabo queria ser igual a Deus. Ele se achava tão bom quanto Deus. Por isso que ele teve esse fim que nós sabemos, né? Naamã também, que ela fala lá no livro, que quando ele foi para ser curado, né? Lá pelo profeta, era o Ezequiel? Deixa eu só ver aqui, que eu esqueci. O profeta Eliseu, lá em 2 Reis 5, e aí ele achou que ele era um cara honrado, né? Ele deveria ser reconhecido ali. E o profeta Eliseu ia sair para ir lá curar ele da lepra que ele tinha, né? Só que não, Eliseu mandou uma carta, nem foi atender ele pessoalmente, e falou para ele mergulhar 7 vezes no rio, né? E aí, no primeiro momento, no Rio Jordão ainda, né, se não me engano. E aí, no primeiro momento, ele pensou, por que que não é no rio aqui, que é mais limpo, que é mais bonito, mais nobre? Ou ele pensou também, tem uma passagem que fala que o que ele idealizou, né, era que o profeta fosse lá, colocasse a mão nele e declarasse a cura, e ele fosse curado. Só que a cura chegou de outra forma. Mas no primeiro momento, o orgulho dele pensou assim, mas, poxa, desse jeito que eu fui tratado, né? Então, são orgulhos, assim, que Deus traz os exemplos na Bíblia, né? Até para nos instruir, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse discernimento que é uma raiz de orgulho, né? Às vezes a gente acha que é um pensamento, que é normal discordar, né? Ou que é questionável, mas algumas coisas, se a gente for mais a fundo, a gente descobre que é um orgulho. Não é nem uma questão de opinião, é um orgulho mesmo. Thaís colocou assim, aprendendo a ser dependente de Deus. Vocês têm algum exemplo, meninos, de orgulho na vida de vocês, que Deus trabalhou?